Eu estava parada na porta do meu quarto, tremendo. Minhas mãos suavam tanto que mal conseguia segurar o celular. Do outro lado da linha, a voz fria de uma mulher que eu nunca tinha visto repetia as mesmas palavras que estavam destruindo o meu mundo. Seu filho não está te protegendo, senhora. Ele está te usando. Desliguei. O silêncio da casa me sufocou. Era madrugada, e eu podia ouvir o Bruno roncando no quarto ao lado. Meu filho de 28 anos. O mesmo que há 2 anos me convenceu a sair do apartamento onde morei por 15 anos. O mesmo que disse que precisava cuidar de mim depois que o pai dele morreu. O mesmo que, agora eu descobria, tinha mentido sobre absolutamente tudo. Minhas pernas falharam. Sentei na cama e olhei para a gaveta da cômoda. Lá dentro estava a pasta com todos os documentos que Bruno me pediu para assinar nos últimos meses. É só burocracia, mãe. Confia em mim. Sempre confia em mim. Eu confiei. Confiei como só uma mãe sabe confiar. Mas naquela madrugada, com o eco daquela ligação ainda reverberando na minha cabeça, eu finalmente entendi que talvez não devesse ter confiado tanto assim. Mas antes de eu continuar contando como descobri que meu próprio filho estava me enganando há mais de 2 anos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. E se você tem filhos, ou é filho de alguém, essa história vai te fazer repensar muita coisa sobre confiança familiar. Meu nome é Marisa, tenho 57 anos e moro em uma cidade pequena no interior de São Paulo. Até 2 anos atrás, eu me considerava uma mulher sortuda. Depois de 25 anos casada, perdi meu marido por causa de um câncer fulminante. Foi devastador. Mas eu tinha o Bruno, meu único filho, meu porto seguro. Eu trabalhava como auxiliar administrativo em uma escola municipal. Não ganhava muito, mas era o suficiente para me manter. Depois que o Roberto morreu, o Bruno aparecia todo fim de semana na minha casa. Trazia comida, arrumava as coisas que estavam quebradas, ficava comigo nos domingos assistindo filme. Eu me sentia abençoada por ter um filho tão presente. O Bruno sempre foi inteligente. Formado em administração, trabalhava em uma empresa de contabilidade na capital. Morava com a namorada dele, a Camila, em um apartamento bonito. Pelo menos era o que eu pensava. Ele ganhava bem, se vestia bem, dirigia um carro novo. Eu tinha orgulho de contar para as minhas amigas que meu filho tinha se dado bem na vida. Mas eu era só uma mãe viúva, solitária, que se agarrou na ilusão de ter um filho perfeito. E foi exatamente essa necessidade de acreditar no Bruno que me cegou para tudo o que estava acontecendo bem na minha frente. Nossa rotina era simples e me dava paz. Eu acordava às 6 da manhã, preparava um café forte, daqueles que fazem a casa inteira cheirar a lar. Morava em um apartamento pequeno, mas aconchegante, com vista para uma praça onde as crianças brincavam de tarde. Era um lugar que eu tinha muito carinho, porque foi lá que o Roberto e eu criamos o Bruno. Cada cantinho tinha uma memória. A cozinha era minúscula, mas funcional. Eu gostava de cozinhar ouvindo rádio, especialmente nos fins de semana, quando sabia que o Bruno viria almoçar. Fazia a lasanha que ele adorava desde criança, ou aquele frango assado com batata dourada que o pai dele dizia ser o melhor do mundo. O cheiro se espalhava pelo apartamento e me fazia sentir útil, necessária. Nos domingos, depois do almoço, sentávamos no sofá pequeno da sala. O Bruno colocava o braço no encosto, eu ficava com os pés dobrados embaixo do corpo e assistíamos qualquer coisa na televisão. Às vezes ele adormecia ali mesmo, e eu ficava olhando para o rosto dele, pensando em como ainda conseguia enxergar o menino de 10 anos, que um dia me perguntou se eu ia cuidar dele para sempre. Claro que sim, meu amor. Para sempre. Eu trabalhava de segunda a sexta na escola. Era uma rotina que me mantinha ocupada. Chegava às 7h30, organizava a papelada da secretaria, atendia pais de alunos, ajudava com matrículas. As colegas de trabalho sempre comentavam sobre como eu falava do Bruno com brilho nos olhos. A Marisa tem o filho perfeito, elas diziam. E eu acreditava nisso. Nas quintas-feiras, depois do trabalho, eu ia ao supermercado fazer compras para o fim de semana. Sempre comprava coisas que o Bruno gostava. O iogurte que ele tomava desde criança, biscoito de chocolate, refrigerante, pequenos gestos que faziam eu me sentir uma mãe presente, mesmo ele já sendo um homem adulto. À noite, depois do jantar, eu ligava para algumas amigas ou assistia novela. Vida simples,
sem grandes emoções, mas com a certeza de que tinha alguém que se importava comigo. Dormia tranquila, sabendo que se precisasse de alguma coisa, bastava ligar para o Bruno. Foi nessa rotina aparentemente perfeita que tudo começou a mudar, de forma tão sutil que eu demorei meses para perceber. Tudo começou com uma conversa aparentemente inocente. Era um domingo de março, depois do almoço. O Bruno estava mais sério que o normal, mexendo no celular constantemente. Quando perguntei se estava tudo bem, ele suspirou e me olhou com aquela cara de quem vai dar uma notícia importante. Mãe, a gente precisa conversar sobre uma coisa. Meu coração apertou. Será que ele ia se casar? Mudar de cidade? Ter um filho? Sentei ao lado dele no sofá, com aquela ansiedade boa de quem espera uma novidade feliz. O que foi, meu amor? Eu ando preocupado com você aqui sozinha neste apartamento. Principalmente à noite. Não é seguro, mãe? Olhei em volta da minha sala confusa. Mas, Bruno, eu moro aqui há 15 anos. Nunca aconteceu nada. Mas os tempos mudaram, mãe. Você não viu no jornal? Idosos sendo assaltados dentro de casa? E se você passa mal à noite e não tem ninguém para te ajudar? A palavra idosos me incomodou. Aos 55 anos eu não me sentia velha. Mas quando é o próprio filho falando, a gente fica insegura, né? Eu tenho vizinhos, tenho o telefone de emergência. Mãe, vizinhos não escutam nada. E até a ambulância chegar. Ele balançou a cabeça como se estivesse imaginando cenários terríveis. Olha, eu tenho uma proposta. Que tal você se mudar para uma casa? Um lugar maior, mais seguro, com quintal. E eu posso ir morar com você por um tempo, só até você se adaptar. Eu fiquei em silêncio, processando. Uma casa? Mudar de apartamento? Deixar o lugar onde construí toda a minha vida com o Roberto? Mas, filho, eu não tenho dinheiro para comprar uma casa. Deixa isso comigo, mãe. Eu arranjo tudo. A gente vende este apartamento, eu completo a diferença. E você fica num lugar muito melhor. Quintal para plantar suas flores, mais espaço. E eu por perto para cuidar de você. Aquela frase, eu cuido de você, derreteu todas as minhas resistências. Depois da morte do Roberto, eu tinha tanto medo de ficar sozinha, de ser um peso para o Bruno. E ali estava ele, se oferecendo para cuidar de mim. Você tem certeza, Bruno? E a Camila? A gente terminou há um tempo, mãe. Não deu certo. Ele falou isso tão naturalmente que nem questionei. Agora é só eu e você. Como nos velhos tempos? Naquele domingo eu disse sim. Disse sim para sair do meu apartamento, da minha independência, da minha vida como eu a conhecia. Achando que estava ganhando proteção, mas na verdade estava entregando minha liberdade de bandeja. Se eu soubesse que aquela conversa era o primeiro passo de um plano que Bruno vinha elaborando há meses, eu teria corrido. Mas eu era só uma mãe apaixonada pelo filho, e mães apaixonadas fazem as piores escolhas pensando que são as melhores. Em menos de 2 meses, minha vida inteira estava dentro de caixas de papelão. O apartamento que tinha sido meu lar por 15 anos estava vazio, com aquele eco estranho que lugares abandonados fazem. Eu caminhava pelos cômodos vazios, tentando gravar na memória cada cantinho, cada marca na parede onde o Roberto pendurou quadros, cada risco no chão onde o Bruno brincava de carrinho. A casa que o Bruno escolheu ficava em um bairro afastado, quase na zona rural. É mais tranquilo aqui, mãe. Você vai amar. Era maior que o apartamento, isso era verdade. Tinha quintal, 3 quartos, uma sala espaçosa. Mas tinha algo que me incomodava e eu não conseguia identificar o quê. Talvez fosse o isolamento. A casa mais próxima ficava a 200 metros. Não tinha vizinhos para conversar no portão. Não tinha movimento de crianças brincando. O silêncio era tão profundo que me dava ansiedade. Bruno, você tem certeza que vamos conseguir pagar o aluguel desta casa? Perguntei no dia da mudança, vendo ele dirigir a caminhonete com nossos móveis. Aluguel? Mãe, a casa é nossa agora. Comprei à vista. À vista? Mas de onde veio tanto dinheiro? Do apartamento, mãe. Vendeu por um preço excelente. E eu completei o resto com minhas economias. Aquilo me deixou confusa. Eu não lembrava de ter assinado nenhuma escritura de venda. Na verdade, eu não lembrava de ter assinado muita coisa. Apenas alguns papéis que o Bruno disse serem necessários para a mudança. Mas, Bruno, eu não assinei nenhuma escritura. Mãe, você assinou sim. Lembra daquele dia que você estava com dor de cabeça e pediu para eu levar os documentos para você assinar em casa? Eu expliquei tudinho. Eu tentei me lembrar.
Realmente havia tido alguns dias de enxaqueca forte, e o Bruno aparecia com pilhas de papéis. É só assinar aqui, mãe. É burocracia do financiamento. Eu assinava sem ler, porque confiava nele. E porque, honestamente, números e contratos sempre me deram dor de cabeça. Nos primeiros meses na casa nova, eu tentei me adaptar. O Bruno cumpriu a promessa. Morava comigo, fazia compras, cozinhava às vezes, mas alguma coisa estava diferente. Ele ficava no celular constantemente, recebia ligações que atendia do lado de fora, trancava o quarto dele com chave. E tinha uma coisa estranha. Pessoas apareciam na casa. Homens que eu nunca tinha visto, que ficavam conversando com o Bruno na garagem por horas. Quando eu perguntava quem eram, ele dizia: "São colegas de trabalho, mãe. Estamos montando um negócio." Mas aqueles homens não pareciam administradores. Falavam alto, fumavam, deixavam carros caros na frente de casa e sempre vinham à noite. Uma noite, eu não consegui dormir e fui à cozinha tomar um chá. Da janela, vi o Bruno conversando com 2 homens no quintal. Um deles entregou uma pasta para o meu filho. A conversa parecia tensa. Quando o Bruno voltou para casa, perguntei: "Filho, que negócio é esse que vocês estão montando?" "Nada demais, mãe. Estamos pensando em abrir uma consultoria." "Consultoria de quê?" "Administração, mãe." "Você não entenderia." E foi nessa frase, "você não entenderia", que começou a crescer em mim uma sensação estranha. O Bruno nunca tinha falado comigo dessa forma. Sempre me explicava tudo, sempre me incluía. Agora eu me sentia como uma intrusa na minha própria casa. Se você também está sentindo esse frio na barriga comigo, já se inscreve no canal para não perder o que vem a seguir, porque a história só está começando, e eu prometo que vocês não vão acreditar no que eu descobri depois. 3 meses depois da mudança, comecei a perceber mudanças sutis no comportamento do Bruno. Ele saía cedo e voltava tarde, às vezes só de madrugada. Quando perguntava onde tinha estado, as respostas eram sempre vagas. Trabalhando, mãe, ou resolvendo uns negócios. Um dia, tentei ligar para ele no meio da tarde porque tinha ficado sem gás e queria saber se ele podia trazer um botijão. O telefone estava fora de área. Liguei para a empresa onde ele supostamente trabalhava e a recepcionista me disse algo que gelou meu sangue. "Senhora, o Bruno não trabalha mais aqui há quase 6 meses." Desliguei sem falar mais nada. 6 meses? Mas ele saía todo dia como se fosse trabalhar. De onde vinha o dinheiro que ele gastava? Como ele tinha conseguido comprar aquela casa? Naquela noite, quando o Bruno chegou, eu estava na sala esperando ele. Minhas mãos tremiam de nervoso. "Bruno, preciso te fazer uma pergunta, e quero que você seja honesto comigo." Ele tirou a jaqueta e me olhou com aquela cara de cansado que eu já conhecia bem. "Fala." "Mãe, você ainda trabalha na Sigma Contabilidade?" A expressão dele mudou. Por um segundo vi algo nos olhos do meu filho que nunca tinha visto antes. Medo. Mas logo ele sorriu e sentou ao meu lado. "Mãe, eu ia te contar. Pedi demissão há uns meses. Agora estou trabalhando por conta própria." "Por conta própria fazendo o quê?" "Consultoria, como eu disse. Ajudo empresas pequenas com a parte financeira." "E dá dinheiro?" "Dá sim, mãe. Muito mais do que no emprego anterior." Alguma coisa na forma como ele falou me deixou desconfiada. O Bruno sempre foi um menino transparente. Quando mentia, eu percebia na hora. Mas agora ele estava diferente. Mais hábil, mais convincente. Nas semanas seguintes, comecei a prestar mais atenção. Os homens que visitavam nossa casa eram sempre diferentes. Chegavam em carros caros, BMW, Mercedes, alguns que eu nem sabia o nome. Conversavam baixo com o Bruno, sempre na garagem ou no quintal. E sempre saíam deixando alguma coisa ou levando alguma coisa. Uma manhã, o Bruno saiu cedo dizendo que ia viajar para uma reunião em outra cidade. Seria só um dia. Aproveitei para mexer nas coisas dele, coisa que eu nunca tinha feito. Não sou de investigar a vida dos outros, mas alguma coisa me dizia que precisava entender o que estava acontecendo. O quarto do Bruno estava sempre trancado, mas naquele dia ele esqueceu a chave em cima da mesa da cozinha. Entrei tremendo, como se fosse uma criminosa invadindo a casa de alguém. Que absurdo, não é? Eu me sentindo intrusa no quarto do meu próprio filho. A primeira coisa que me chamou a atenção foi uma pilha de documentos em cima da mesa.
Reconheci minha assinatura em vários papéis, mas não lembrava de ter assinado a maioria deles. Havia contratos, procurações, documentos do apartamento. E tinha uma pasta específica com meu nome escrito à mão. Abri a pasta com o coração disparando. Lá dentro estava a escritura do meu apartamento. Eu tinha mesmo vendido. Mas o valor? O valor era muito menor do que o Bruno me disse. E tinha mais. Algumas das assinaturas nem pareciam minhas. Eram parecidas, mas havia algo diferente no jeito de formar as letras. Continuei mexendo e encontrei extratos bancários. Vários extratos de contas que eu nem sabia que existiam. Contas abertas em meu nome, com movimentações altas. Depósitos e saques de quantias que eu nunca sonhei em ter. Mas a descoberta que mais me chocou estava no fundo da gaveta. Uma segunda via do CPF em meu nome, mas com uma foto que não era minha. Era uma mulher parecida comigo, da mesma idade, mas não era eu. Minhas pernas começaram a tremer. Sentei na cama do Bruno tentando processar o que estava vendo. Documentos falsificados, contas bancárias que eu nunca abri, assinaturas que eu não lembrava de fazer. Meu próprio filho estava usando meu nome, minha identidade, para alguma coisa que eu não entendia, mas com certeza não era nada legal. Guardei tudo de volta exatamente como estava e saí do quarto. Passei o resto do dia andando pela casa como um fantasma, tentando entender como o menino que eu criei, que eu amava mais que tudo no mundo, podia estar me enganando dessa forma. Quando o Bruno voltou da viagem, eu estava na cozinha preparando o jantar. Ele me beijou na testa, como sempre fazia, e perguntou como tinha sido meu dia. Normal, eu respondi, mas minha voz saiu estranha. Naquela noite, eu não consegui dormir. Ficava olhando para o teto, tentando encontrar uma explicação inocente para tudo que tinha descoberto. Talvez fosse algum negócio legal que eu não entendia. Talvez o Bruno estivesse tentando me proteger de alguma coisa e por isso não me contava. Mas no fundo, bem no fundo, eu sabia que estava me enganando. E o pior de tudo era saber que, mesmo descobrindo aquilo tudo, eu ainda queria acreditar no meu filho. Uma semana depois do episódio do quarto, eu estava na sala assistindo o jornal quando o Bruno recebeu uma ligação. Ele atendeu na minha frente, mas quando percebeu que a conversa era importante, saiu para o quintal. Dava para ouvir a voz dele alterada, mas não as palavras. Quando voltou, estava visivelmente nervoso. Disse que precisava sair e que voltaria só de noite. Eu fiquei sozinha naquela casa grande, no meio do nada, com 1 milhão de perguntas na cabeça. Foi quando decidi que precisava de ajuda. Liguei para a dona Helena, minha vizinha do apartamento antigo. Ela sempre foi uma mulher esperta, dessas que percebem as coisas que os outros não veem. Helena, posso te fazer uma pergunta estranha? Claro, Marissa. Que foi? Se você quisesse investigar se alguém está fazendo alguma coisa ilegal, como você faria? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Marisa, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Contei para ela sobre a mudança repentina, sobre o Bruno ter perdido o emprego sem me contar, sobre os homens estranhos que apareciam em casa. Não mencionei os documentos que tinha encontrado porque ainda tinha esperança de estar enganada. Filha, isso não me cheira bem. Você tem algum parente que possa te ajudar? Só tenho uma prima em São Paulo, mas faz anos que não converso com ela. Liga para ela. E outra coisa, anota tudo que você achar estranho. Datas, horários, nome se você souber. Pode ser importante depois. Segui o conselho da Helena. Comecei a anotar tudo num caderninho que escondi dentro do meu travesseiro. Horários que o Bruno saía e voltava. Descrição dos carros que apareciam na casa. Pedaços de conversa que eu conseguia ouvir. Em 2 semanas o caderno já estava cheio. E um padrão começou a aparecer. Sempre às quintas-feiras chegava um BMW preto com o mesmo homem. Sempre às segundas vinham 2 homens em um Mercedes branco. E sempre, eles saíam levando ou trazendo pastas ou maletas. Uma quinta-feira, resolvi ser mais ousada. Quando o BMW chegou, fingi que estava regando as plantas no quintal, bem perto da garagem onde eles se reuniam. Consegui ouvir algumas palavras da conversa. Os documentos da velha estão prontos. Próxima remessa na terça. Ela não suspeita de nada. A velha era eu. Eles estavam falando de mim. Corri para dentro de casa com o coração disparando. Liguei para a minha prima Carmen em São Paulo. Fazia 5 anos que não falávamos,
Mas ela sempre foi advogada e eu precisava de alguém que entendesse de leis. Carmen, sou eu, a Marisa. Marisa, que surpresa! Como você está? Carmen, eu preciso da sua ajuda. Acho que estou em uma situação muito complicada. Contei tudo para ela, desde a mudança até a conversa que tinha escutado. Carmen me ouvia em silêncio, fazendo perguntas específicas de vez em quando. Marisa, você tem certeza de que assinou todos esses documentos por vontade própria? Eu assinei, Carmen. Mas confesso que não li tudo. Confiava no Bruno? E você tem acesso a esses documentos agora? Alguns eu vi no quarto dele, mas não posso mexer lá toda hora. Escute bem o que vou te falar. Preciso que você seja muito cuidadosa. Se o Bruno está mesmo usando seus documentos para atividades ilegais, você pode estar correndo perigo. Não só financeiro, mas físico também. A palavra perigo me deu um arrepio. Perigo? Do meu próprio filho? Carmen, o Bruno nunca me machucaria. Marisa, pessoas envolvidas com atividades ilegais não pensam como nós. Mesmo que seja seu filho. Se ele está movimentando muito dinheiro usando sua identidade, você é uma testemunha. E testemunhas são problemas. Naquela noite, quando o Bruno chegou em casa, eu mal consegui olhar para ele. Durante o jantar, ele estava falativo, contando sobre o tal negócio de consultoria. Eu sorria e acenava com a cabeça, mas por dentro estava apavorada. Mãe, você está estranha. Aconteceu alguma coisa? Não, filho. Só um pouco cansada. Ele me olhou por alguns segundos com uma expressão que não consegui decifrar. Depois sorriu e voltou a comer. Mas eu tinha certeza de que ele sabia que eu sabia alguma coisa. E isso me assustava mais do que tudo. A paranoia tomou conta da minha vida. Eu dormia mal, comia pouco e vivia olhando por cima do ombro. Toda vez que o Bruno saía de casa, eu me sentia aliviada. Mas quando ele voltava, meu estômago se revirava de ansiedade. Uma manhã, ele chegou mais cedo que o normal e me encontrou no telefone com a Carmen. Desliguei rapidamente e disse que estava falando com uma amiga sobre receitas. Que amiga, mãe? Você não tem amigas aqui. A frieza na voz dele me assustou. Era verdade, eu não tinha feito amigos novos na cidade. Estava isolada naquela casa, dependente dele para tudo. Uma amiga antiga, da época do apartamento. Ele ficou me olhando por alguns segundos. Depois foi para o quarto sem falar mais nada. Naquela tarde, a Carmen ligou de volta. Marisa, consegui algumas informações. Pesquisei o nome do Bruno nos sistemas que tenho acesso no escritório. E aí? Ele tem várias ocorrências na Receita Federal. Empresas abertas e fechadas em nome dele, algumas com irregularidades. E tem mais. Encontrei seu nome também. Meu sangue gelou. Como assim meu nome? Você aparece como sócia de 3 empresas que nem sei se existem de verdade. E essas empresas movimentaram valores altíssimos nos últimos meses. Eu me sentei pesadamente na cadeira da cozinha. Sócia de empresas? Eu que mal sabia mexer no computador? Carmen, o que eu faço? Primeiro, você precisa sair daí. Hoje mesmo. Sair? Mas essa é minha casa. Marisa, você me ouviu? Seu nome está envolvido em movimentações financeiras suspeitas. Se a Receita ou a Polícia Federal resolverem investigar, você vai ser considerada cúmplice. Mas eu não fiz nada. Eu sei que você não fez, mas legalmente sua assinatura está nos documentos. Você vai precisar provar que foi enganada, e isso pode levar anos. Comecei a chorar. Como minha vida tinha virado esse pesadelo? Carmen, eu não tenho para onde ir. Vendi meu apartamento. Vem para São Paulo ficar comigo uns dias enquanto a gente resolve isso. Tenho um escritório de advocacia. Vamos encontrar uma saída. E o Bruno? O Bruno que se vire. Marisa, acorda. Seu filho te usou. Ele pegou sua confiança, sua ingenuidade e te transformou em uma criminosa no papel. A palavra criminosa ecoou na minha cabeça. Eu, que nunca tinha nem pegado o troco errado no supermercado, estava envolvida em crimes que nem compreendia. Marquei com a Carmen de viajar para São Paulo na segunda-feira seguinte. Isso me dava o fim de semana para pensar em como eu ia contar para o Bruno que sabia de tudo. Mas na sexta-feira, uma coisa aconteceu que mudou todos os meus planos. E se você chegou até aqui, é porque está tão envolvido quanto eu estava naquela época. Então aproveita e se inscreve agora no canal para acompanhar cada reviravolta até o fim. Porque o que aconteceu naquela sexta-feira foi o início do fim de tudo.
Eu estava na cozinha preparando o almoço quando escutei um carro chegando. Olhei pela janela e vi que não era o BMW nem o Mercedes de sempre. Era um carro oficial, branco com azul. Meu coração parou. Eram policiais. 2 homens de terno desceram do carro e caminharam até nossa porta. Respirei fundo e fui atender. Bom dia, senhora. Somos da Polícia Federal. A senhora é Marisa Santos da Silva? Sou eu. Podemos entrar? Gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre suas atividades empresariais. Minhas pernas fraquejaram. Atividades empresariais. Então era verdade mesmo. Por favor, entrem. Sentamos na sala. Um dos agentes abriu uma pasta e começou a me mostrar documentos. Eram as empresas que a Carmen tinha encontrado, todas com minha assinatura. Senhora Marisa, a senhora tem conhecimento de que é sócia majoritária da empresa MBF Consultoria? Não. E da BS Importação e Exportação? Não, eu não entendo. Senhora, essas empresas movimentaram mais de 2 milhões de reais nos últimos 6 meses. Todo esse dinheiro passou por contas em seu nome. 2 milhões de reais. O número era tão alto que nem fazia sentido na minha cabeça. Escute, tem alguma coisa errada. Eu nunca abri empresa nenhuma. Eu nem sei como se abre uma empresa. Os agentes se entreolharam. Senhora, vamos precisar que a senhora nos acompanhe para prestar depoimento. E onde está seu filho, Bruno Santos da Silva? Ele saiu? Disse que ia voltar à noite. Sabemos que vocês moram juntos. Sabemos também que várias das empresas foram abertas neste endereço. Naquele momento, escutei o barulho do carro do Bruno chegando. Meu estômago se revirou. Os agentes também ouviram e se posicionaram de forma diferente na sala. Senhora, vamos pedir para a senhora ficar calma e não fazer nenhum sinal para seu filho. Está bem? Acenei com a cabeça, mas minhas mãos tremiam descontroladamente. O Bruno entrou pela porta dos fundos, como sempre fazia, e veio direto para a cozinha. Quando passou pela sala e viu os 2 homens de terno, parou imediatamente. Boa tarde, senhor Bruno. Somos da Polícia Federal. A expressão no rosto do meu filho mudou completamente. O Bruno carinhoso, protetor, desapareceu. Em seu lugar estava um homem que eu não reconhecia, com os olhos frios e calculistas. O que vocês querem? Queremos conversar sobre suas atividades empresariais e sobre como a senhora sua mãe se tornou sócia de empresas que ela nem conhece. Bruno me olhou pela primeira vez desde que entrou. Naquele olhar, eu vi algo que me partiu o coração. Desprezo. Minha mãe assinou os papéis que eu pedi para ela assinar. Se ela não leu, problema dela. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Meu próprio filho estava me jogando para os lobos na frente de policiais federais. Bruno, sussurrei. Mãe, você é adulta. Assumiu responsabilidades adultas. Agora aguenta as consequências. Um dos agentes se levantou. Senhor Bruno, o senhor está dizendo que enganou sua própria mãe para usar a identidade dela em atividades ilegais? Eu não enganei ninguém. Ela assinou tudo por livre e espontânea vontade. Livre e espontânea vontade? Gritei, me levantando da cadeira. Você me disse que estava me protegendo. Que ia cuidar de mim. E estou cuidando, mãe. Você tem uma casa para morar, comida na mesa. Em troca, você só precisava assinar uns papéis. Não era tão difícil assim. Naquele momento, eu finalmente entendi. Pro Bruno, eu nunca fui uma mãe. Eu era apenas uma ferramenta. Uma pessoa ingênua e solitária que ele podia usar para seus esquemas. Os agentes levaram o Bruno algemado. Antes de sair, ele se virou para mim. Mãe, contrate um bom advogado. Você vai precisar. Depois que levaram o Bruno, eu fiquei sozinha naquela casa com 2 agentes da Polícia Federal, me explicando que eu teria que ir com eles para prestar depoimento. Mas primeiro, eles queriam revistar a casa inteira. Passamos 3 horas revirando cada canto. Encontraram pilhas de documentos falsos, cartões de crédito em nomes que eu nunca tinha ouvido. E na gaveta do Bruno, uma pasta com instruções detalhadas sobre como ele tinha falsificado minha assinatura. Olhe isso aqui, senhora Marisa. O agente me mostrou folhas e folhas de papel com minha assinatura sendo praticada. Era como se o Bruno tivesse passado horas treinando para imitar minha letra. Algumas tentativas eram horríveis. Outras eram perfeitas. Vendo aquilo, eu entendi como ele conseguiu abrir contas e empresas em meu nome sem que eu soubesse. Há quanto tempo ele vinha fazendo isso? Pelos documentos que encontramos, pelo menos 2 anos.
Começou antes mesmo de vocês se mudarem para esta casa. 2 anos. Ou seja, desde pouco depois da morte do Roberto. Enquanto eu estava de luto, vulnerável, precisando de apoio, meu filho estava planejando como me usar. Na delegacia da Polícia Federal, prestei depoimento por 6 horas. Contei tudo. Desde o dia que o Bruno me convenceu a me mudar até a descoberta dos documentos no quarto dele. Falei sobre os homens estranhos, sobre as empresas que eu não conhecia, sobre como ele tinha falsificado minha assinatura. Senhora Marisa, a senhora está sendo indiciada junto com seu filho. Mas como temos evidências de que foi enganada, se colaborar com a investigação, pode conseguir um acordo. Que tipo de acordo? A senhora vai precisar devolver todo o dinheiro que passou pelas contas em seu nome. E vai ficar com ficha suja até conseguirmos provar definitivamente que foi vítima de estelionato. Mas eu não tenho 2 milhões de reais. Sabemos. Por isso vamos precisar penhorar todos os seus bens, incluindo esta casa. Saí da delegacia às 10 da noite, sem casa, sem dinheiro, sem filho. A Carmen veio me buscar e me levou para São Paulo naquela mesma noite. No carro, eu chorava sem parar. Não era só a situação financeira ou legal que me destruía. Era a descoberta de que o filho que eu amava mais que tudo no mundo nunca me amou de verdade. Carmen, eu fui muito idiota? Você foi mãe, Marisa. E mães fazem qualquer coisa pelos filhos, até mesmo ignorar os sinais de que estão sendo enganadas. Chegamos em São Paulo de madrugada. A Carmen morava em um apartamento pequeno, mas aconchegante. Me deu o quarto de hóspedes e preparou um chá. Amanhã vamos começar a resolver essa situação. Tenho contatos na Polícia Federal. Vamos conseguir provar que você foi vítima. E o Bruno? O Bruno que cuide da própria vida. Você precisa pensar em você agora. Mas eu não conseguia não pensar no Bruno. Deitada naquela cama estranha, em uma cidade que não era mais minha, eu ficava imaginando ele na cadeia. Será que estava com medo? Será que estava arrependido? Será que, no fundo do coração dele, ainda existia um pouquinho do menino que um dia me amou de verdade? Na manhã seguinte, a Carmen me mostrou os jornais. A história estava na primeira página. Mãe e filho presos em esquema de lavagem de dinheiro. Minha foto estava lá, junto com a do Bruno. Para todo mundo que lesse aquela matéria, eu era uma criminosa. Marisa, isso vai passar. Vamos provar sua inocência. E se não conseguirmos, vamos conseguir. Tenho certeza. Mas no fundo, nós duas sabíamos que minha vida, como eu a conhecia, tinha acabado. Mesmo se provássemos minha inocência, sempre haveria pessoas que acreditariam que eu era culpada. Sempre haveria aquela marca. Uma semana depois, ainda na casa da Carmen, recebemos uma ligação da delegacia. O Bruno queria falar comigo. Eu não quero falar com ele. Marisa pode ser importante. Talvez ele queira confessar e te livrar dessa situação. Fomos até a delegacia. O Bruno estava numa sala pequena, algemado, com a barba por fazer e o olhar cansado. Quando me viu, não demonstrou nenhuma emoção. Oi, mãe. Oi, Bruno. Ficamos alguns segundos em silêncio. Você está bem? Como eu posso estar bem, Bruno? Perdi minha casa. Meu nome está nos jornais como criminosa. E descobri que meu único filho me enganou durante anos. Mãe, eu não queria que as coisas chegassem até esse ponto. Então por que chegaram? Ele suspirou fundo. No começo, era só um negócio pequeno. Eu precisava de um nome limpo para abrir uma empresa e pegar uns empréstimos. Ia devolver tudo em alguns meses. E aí? Aí as coisas cresceram. Comecei a ganhar muito dinheiro, mais do que eu imaginava. E quanto mais ganhava, mais eu precisava movimentar. Sua assinatura, seus documentos, era tão fácil. Fácil porque eu confiava em você. Eu sei, mãe. Eu sei que você confiava. E onde está todo esse dinheiro agora? Bruno baixou a cabeça. Não sobrou nada. Investi errado, perdi em apostas. Quando vi que ia dar problema, já era tarde demais. Ou seja, ele não só tinha me usado, como tinha perdido tudo. Eu estava sendo processada por 2 milhões de reais que nem existiam mais. Bruno, você sabe que eu posso ir presa por causa do que você fez? Sei. E mesmo assim você fez? Mãe, eu nunca pensei que ia dar problema. Eu achei que conseguiria resolver tudo sem você nem ficar sabendo. Resolver? Você estava me usando há 2 anos, Bruno. 2 anos. Foi aí que ele me olhou nos olhos pela primeira vez desde que começamos a conversar.
E no olhar dele, eu vi algo que confirmou meus piores medos. Ele não estava arrependido. Estava apenas triste por ter sido pego. Mãe, sinto muito que as coisas tenham saído do controle, mas eu preciso que você entenda. Eu fiz tudo isso pensando no nosso futuro. Nosso futuro? Bruno, que futuro? Você destruiu minha vida. Eu sei que parece ruim agora, mas... Parece ruim? Bruno, acorda! Não tem mais nada entre a gente. Você acabou com tudo. Levantei da cadeira e me direcionei para a porta. Mãe, espera. Me virei para olhar para ele uma última vez. Eu te amo, mãe. Sempre amei. Se você me amasse, nunca teria feito isso comigo. E saí daquela sala sabendo que nunca mais ia ver meu filho como a mesma pessoa. O Bruno que eu conhecia, que eu amava, talvez nunca tenha existido de verdade. 6 meses depois, eu ainda estava morando com a Carmen. O processo na justiça caminhava lentamente. A Polícia Federal conseguiu provar que eu realmente fui enganada, mas isso não resolvia o problema do dinheiro que tinha sido movimentado em meu nome. Todos os meus bens foram penhorados. A casa onde morava com o Bruno, os poucos móveis que restaram do apartamento, até mesmo a aliança de casamento que o Roberto me deu. Eu tinha 57 anos e estava começando a vida do zero. Consegui um emprego como auxiliar de limpeza em um prédio comercial. O salário era baixo, mas era o que eu conseguia com minha ficha suja. Saía de casa às 5 da manhã e voltava às 7 da noite, exausta. Mas pelo menos, dormia com a consciência tranquila. A Carmen nunca me cobrou nada pela hospedagem, mas eu sabia que não podia morar para sempre na casa dela. Comecei a procurar um quartinho para alugar, alguma coisa que coubesse no meu orçamento apertado. Todas as noites, antes de dormir, eu pensava no Bruno. Onde ele estaria? Como estava se sentindo? Se arrependera realmente do que fez? Às vezes, sentia vontade de visitá-lo na prisão, mas sempre mudava de ideia no último minuto. Uma tarde, voltando do trabalho, encontrei um envelope embaixo da porta do apartamento da Carmen. Era uma carta do Bruno. Mãe, sei que você não quer me ver, mas preciso escrever isso. Estou sendo transferido para uma penitenciária em outro estado. Não sei quando vamos nos ver de novo. Quero que você saiba que penso em você todos os dias. Sei que cometi o maior erro da minha vida. Não erro de ter sido preso ou de ter perdido dinheiro. O erro foi ter machucado a pessoa que mais me amou no mundo. Você me deu tudo, mãe. Amor, carinho, confiança. E eu usei tudo isso contra você. Não tem perdão para o que eu fiz e eu não estou pedindo perdão. Estou apenas pedindo que você tente seguir sua vida sem carregar o peso do que eu me tornei. Você foi a melhor mãe do mundo. O problema não estava em você, estava em mim. Sempre esteve. Te amo, mãe. E vou amar para sempre, mesmo sabendo que não mereço. Chorei lendo aquela carta. Chorei por tudo que perdemos. Por tudo que poderia ter sido diferente. Por todo o amor que foi desperdiçado. Mas no final das lágrimas, eu senti algo que não esperava. Alívio. Durante meses, eu carreguei a culpa de ter sido ingênua, de ter confiado demais, de não ter percebido os sinais. Mas lendo a carta do Bruno, eu finalmente entendi que não tinha nada que eu poderia ter feito diferente. Uma mãe não pode parar de amar um filho por medo de ser traída. Uma mãe não pode parar de confiar por medo de ser enganada. O erro não foi ter amado demais. O erro foi do Bruno, que escolheu usar esse amor contra mim. 3 meses depois, consegui alugar um kitnet pequeno no centro de São Paulo. Era minúsculo, mas era meu. Comprei móveis usados, decorei com plantas baratas e, pela primeira vez em quase 1 ano, me senti em casa. A Carmen me ajudou com a mudança. Quando estávamos organizando minhas poucas coisas, ela encontrou uma foto antiga minha com o Bruno. Ele devia ter uns 10 anos. Estava sorrindo sem os dentes da frente, abraçado comigo. Você vai guardar? Olhei para a foto por alguns segundos. Aquele menino da foto realmente me amava. O homem que ele se tornou, não sei. Talvez nunca saiba. Vou guardar. Não pela pessoa que ele se tornou, mas pelo que ele representou na minha vida durante um tempo. E foi assim que aprendi a maior lição da minha vida. Amar alguém não significa aceitar ser maltratada por essa pessoa. Cuidar de alguém não significa permitir que ela te destrua. E ser mãe não significa sacrificar sua própria dignidade. Hoje, 1 ano depois de tudo isso ter começado, eu ainda trabalho como auxiliar de limpeza.
Ainda moro no kitnet pequeno. Ainda tenho dificuldades financeiras. Mas sabe o que eu tenho que não tinha antes? Paz de saber que não devo nada para ninguém. Paz de saber que cada centavo que ganho é honesto. Paz de saber que ninguém está me usando ou me enganando. Às vezes sinto falta do Bruno. Não do criminoso que ele se tornou, mas do filho que eu acreditei ter. Sinto falta das tardes de domingo assistindo filme no sofá. Sinto falta de cozinhar para alguém que demonstrava gostar da minha comida. Sinto falta de me sentir necessária, mas aprendi que é melhor estar sozinha e em paz do que acompanhada e sendo enganada. Aprendi que o amor verdadeiro não machuca, não engana, não usa. O amor verdadeiro protege, cuida, respeita. Se um dia o Bruno sair da prisão e quiser me procurar, eu vou escutar o que ele tem a dizer. Não porque sou obrigada, mas porque ainda existe uma mãe dentro de mim que torce para que ele tenha aprendido alguma coisa. Mas se ele vier com mentiras, com manipulações, com desculpas vazias, eu vou ter coragem de fechar a porta na cara dele. Porque descobri que às vezes amar alguém significa ter coragem de deixar essa pessoa ir. A vida me ensinou que confiar não é ser idiota, amar não é ser fraca, e recomeçar aos 57 anos não é impossível. Cada dia eu acordo, faço meu café, vou trabalhar, volto para casa, tomo meu banho, assisto minha novela e durmo tranquila. É uma vida simples, mas é minha vida. E depois de tudo que passei, simplesmente minha já é um luxo que eu não dou mais como garantido. Se você chegou até aqui comigo nessa jornada, obrigada por ter me acompanhado até o final. Esta história mudou minha vida para sempre, e espero que possa te fazer refletir sobre os relacionamentos na sua vida. Se inscreva no canal para ouvir mais histórias reais como esta. E se você tem alguma história parecida, ou se essa história te tocou de alguma forma, escreva nos comentários. Adoro ler cada um deles. Lembre-se, amar alguém não significa aceitar qualquer coisa dessa pessoa. Você merece ser respeitado, você merece honestidade, você merece amor verdadeiro. Um abraço e até a próxima história.